Nós temos um versículo sobre o qual iremos falar, vai servir de tema para o nosso culto. Está num livro chamado Lamentações de Jeremias. Jeremias foi um profeta e houve um condicionalismo na sua vida e na sua nação que o levou a escrever este livro que tem como título Lamentações de Jeremias. E no capítulo 3, no versículo 21, nós lemos o versículo que está ali projetado. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. É uma necessidade, não somente nos nossos dias, mas particularmente nos nossos dias. Nós precisamos de fazer este exercício, trazer à memória algo que nos dê esperança. Esperança, o que é? Esperança é uma alegre antecipação de algo que nós pensamos ser bom. Por exemplo, estamos a 15 dias das nossas férias. O trabalho tem sido duro, tem sido pesado. E nós sabemos que vamos passar uns dias fora, 8, 15 dias, não sei, nem que seja 3 ou 4 dias. Mas nós sabemos que vai ser bom para nós. Iremos descansar os olhos, iremos ter tempo para ler, iremos mergulhar no mar, fazer caminhadas junto ao mar. E essa esperança antecipa uma alegria por algo que nós desejamos muito. Hoje em dia, a maior parte das coisas que nós lemos, jornais, ouvimos e vemos nos noticiários das televisões, são más notícias. Porquê é que não dão boas notícias? Em primeiro lugar, porque realmente as coisas não estão tão boas e tão fáceis assim. Mas há uma outra razão. Os experts, os especialistas em comunicação sabem que as boas notícias não vendem. Nós temos um ímã que nos atrai mais para as más notícias do que para as boas notícias. Houve uma editora cristã que um dia pensou numa coisa: publicar uma revista que só dava boas notícias. Apenas dava nota de coisas boas que tinham acontecido. Sabem o que é que aconteceu a essa revista? Passado pouco tempo, faliu. E a revista era dirigida a quem? Isso agora que é pior. Era dirigida a crentes. Mesmo assim, os crentes não aguentaram ler aquela revista durante mais tempo. Porquê? Porque há uma envolvência. Aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vemos diariamente, atrai-nos para quê? Atrai-nos para as más notícias. E as más notícias, como que se embranham na nossa mente, afetam o nosso caráter, afetam o nosso dia-a-dia, afetam a nossa maneira de ser e de estar. Encontramos uma pessoa na rua, já não vemos há muito tempo. Sorrimos para ela, o cumprimentamos e por educação perguntamos como é que está a esposa, como é que estão os filhos. Muitas vezes o que é que acontece? Ela vai abrir o livro das lamentações. Ela vai se queixar do cão, do gato, dos vizinhos, do marido, da esposa, conforme o caso, vai se queixar dos filhos e das doenças. Vocês vão me perdoar. Eu hesitei se haveria de vos contar isto ou não, porque revela alguma fraqueza da minha parte. Mas não estamos aqui para esconder nada. Um dia, isto já foi há um tempo atrás, eu tinha acabado a minha consulta, estava tão cansado.
Eu fui a uma casa de comércio, comprar uma coisa rápida e saí. E quando eu estava a sair, encontrei uma pessoa que eu conhecia. E eu sorri para ela e perguntei: como é que está o seu marido? Ela começou a queixar-se tanto. Eu, a certa altura, já não podia mais. Eu desabafei e disse: é só misérias, é só misérias. E adeus, adeus, e meti-me no carro e arranquei. Eu não consegui aguentar mais. Deveria ter ouvido mais tempo? Sim. Mas naquela altura, naquele dia, não deu. E isto acontece tantas vezes. Nós vemos e somos influenciados pelo lado negro das coisas. Jeremias escreveu um livro. Melhor, ele escreveu 2 livros. O livro do profeta Jeremias e Lamentações do profeta Jeremias. Lamentações porque ele lamentou-se. E ele tinha motivos para se lamentar. A nação tinha sido conquistada por Nabucodonosor, um rei pagão. E o que é que aconteceu? Eles levaram os melhores da terra, os jovens, os nobres, os príncipes, levou-os para a Babilónia. E na terra ficaram apenas os mais pobres, em grande miséria. E lamenta-se e diz que as pedras do templo estavam espalhadas pelo canto dos caminhos, das estradas. O templo tinha sido derrubado, as muralhas caídas. O povo estava numa aflição, fome, miséria. E é por causa disso que ele escreve este livro, Lamentações. Mas algo se passa. A certa altura, como que ele acorda, ele diz: mas eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Ele tinha motivos para se lamentar, sem dúvida. Ele tinha motivos para chorar, de dia e de noite, ao ver a miséria em que o seu povo, os seus irmãos, os seus amigos, os seus familiares tinham caído. Mas ele diz: mas eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança. Um dos políticos mais respeitado e lembrado no Reino Unido é um homem chamado Winston Churchill, aquele que aparece na televisão sempre de charuto, ou então aparece a beber whisky também. Um dia ele foi visitar o rei e foi convidado para tomar um pequeno almoço. E o criado perguntou-lhe o que é que ele ia beber, e ele disse whisky. E o rei disse: de manhã? E ele disse: já estou habituado. Mas foi um homem tremendo. Ele foi primeiro-ministro 2 vezes, teve 2 mandatos, de 1940 a 45, desde o início, praticamente o início da Segunda Guerra Mundial e o fim da Segunda Guerra Mundial. Era um orador exímio. E quando Hitler e as tropas alemãs tinham conquistado já quase toda a Europa e mandavam as suas bombas sobre Londres, o cerco apertava-se e ele ia para o Parlamento e o slogan era este: nós não nos renderemos. E o Senhor abençoou a fé daquele homem e a sua ousadia, a sua coragem. E a Inglaterra sobreviveu e o nazismo perdeu. Depois de 1945, ele deixou o governo inglês e em 1951 ganhou novamente as eleições. E esse mandato foi de 1951 a 1955. Em 1954 aconteceu uma coisa. Billy Graham, um grande evangelista norte-americano, visitou a Inglaterra para fazer campanha evangelística. E o Senhor estava a abençoá-lo tremendamente. Ele pregava todas as noites num espaço onde cabiam 12.000 pessoas. E aquele espaço estava sempre
cheio a abarrotar, estava a pinha. E o problema era que do lado de fora estavam 35 mil pessoas que não conseguiam entrar. Ele tomou uma iniciativa ousada. Vou pregar no estádio do Wembley, o antigo estádio do Wembley, que levava 100 mil pessoas. E ele encheu aquele estádio e pregou para mais de 100 mil pessoas, porque também muitas estavam do lado de fora. No fim daquela campanha ele tinha perdido cerca de 14 quilos. Estava cansado, estava exausto. Estava a arranjar as malas para ir passar uns dias de descanso na Escócia. E recebe um telefonema. Telefonema de quem era? Winston Churchill. Alguém lhe disse: ele quer falar consigo, ele tem meia hora para falar consigo. Billy Graham olhou para o relógio e disse: daqui a 20 minutos estou aí. E vai ao número 10 de Downing Street, o gabinete do primeiro-ministro inglês, que ainda hoje é o gabinete do primeiro-ministro. E foi recebido por Winston Churchill. Churchill olhou para ele, naquela altura Billy Graham era um jovem, e disse-lhe: jovem, diz-me uma coisa, o que é que leva 100 mil pessoas a irem ao estádio Wembley a ouvir-te? O que é que leva tu a encheres aquele espaço sempre, todas as noites, e uma multidão maior ainda fica do lado de fora? Como é que tu fazes isso? E Billy Graham responde-lhe e diz: porque eu prego o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é Deus quem faz. Churchill, em cima da sua secretária, tinha vários jornais, e pega na primeira página de cada um daqueles jornais e diz: olha, o que é que as primeiras páginas dizem? Apenas falam de desgraças, é homicídios, é fomes, é guerras. Países ainda estão em escombros devido ao resultado da Segunda Guerra Mundial. Jovem, eu não tenho esperança. Eu não tenho esperança para mim, não tenho esperança para o mundo. E Billy Graham disse: eu tenho esperança porque eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Amém. E durante meia hora, ele começa a falar com Churchill, explicar como é que ele podia ser salvo. Entretanto, ao fim de meia hora, alguém bate à porta. Era o seu oficial de ligação e disse: o tempo acabou. O duque, não sei de quantas, está ali à porta, porque era o próximo a entrar em audiência. E Churchill olha para esse oficial e diz: ele que espera. E continua a falar com Billy Graham. E disse: jovem, eu não tenho esperança. E Billy Graham disse: é possível você ter esperança. E Billy Graham depois conta no livro das suas memórias e diz: e depois eu orei por ele. E eu pedi-lhe autorização e ele disse: ora por mim. E eu falei-lhe acerca da esperança que há em Cristo. Se ele deu ouvidos ou não a esta mensagem, nós não sabemos. Mas há esperança em Cristo. Quero trazer à memória. Este versículo tem uma implicação que se nós não estivermos atentos, vai-nos passar ao lado, vai-nos passar despercebido. Quero trazer à memória, isto é, eu vou fazer um esforço para me lembrar. Dá-nos a ideia que se não fizermos esse esforço, não virá à nossa memória. Eu quero trazer, é uma escolha. Eu escolho trazer à memória. Eu escolho lembrar-me. E como disse, este profeta tinha razões para estar arrasado, triste, desanimado, deprimido. Ele levantava-se de manhã, o que é que ele via? Ele via só miséria. Ele via como a sua nação tinha sido derrotada, espezinhada por um povo ímpio, por um povo pagão. E ele podia se lembrar daquilo que estavam a passar aqueles que tinham sido levados, que tinham sido deportados para a Babilónia. Mas um dia ele faz uma escolha. Eu vou trazer à memória, eu vou-me lembrar daquilo que me traz esperança. Hoje quero desafiar-vos
e desafiar-me a mim próprio também. Que temos que fazer este esforço. Temos que fazer este exercício. Porque não somente aquilo que nos envolve, aquilo que nós vemos e ouvimos todos os dias, que os outros nos falam, e nós não somos extraterrestres, nós estamos neste mundo. Nós próprios temos motivos, tantas e tantas vezes, para estarmos de cabeça baixa, para estarmos desanimados. Nós temos motivos, e são motivos reais, e são motivos verdadeiros. Não é uma ilusão nossa. Mas é nessas alturas que nós temos uma vantagem sobre os outros. A Bíblia diz em Efésios que outrora nós vivíamos sem Deus e sem esperança. Mas nós agora temos esperança. Cristo em nós, esperança da glória. Nós temos esperança. Temos é que trazer à memória, temos que nos lembrar daquilo que nos dá esperança. Se eu vos perguntasse porque é que nós nos convertemos, a resposta mais direta e aquela que seria mais comum também, seria esta: eu converto-me para ir para o céu. Amém? Convertemos para irmos para o céu. Mas há um versículo que está em Pedro, capítulo 1, que diz assim: fostes de novo gerados, nascidos de novo, conversão, para uma viva esperança. Não somente para sermos salvos, mas também fomos de novo gerados, nascemos de novo, conversão. Para quê? Para uma nova esperança. Porque outrora não tínhamos, e ela é nova na nossa experiência, como nascidos de novo, como convertidos. E essa esperança diz respeito a quê? Diz respeito à nossa vida aqui e à nossa vida depois de deixarmos o aqui, esta terra. Como é que nós nesta vida, sujeitos a tantas dificuldades, a problemas de vária ordem, sentimos-nos tantas vezes, se calhar, traídos, injustiçados, criticados sem causa. É como que o nosso dia, tantas e tantas vezes, está coberto de nuvens, mas são nuvens escuras. E muitos pensam, ou está a chover, ou vai chover. É como o tempo na Escócia dizem que é assim. Há um provérbio. Na Escócia, ou chove, ou está para chover. E também na nossa vida muitas vezes é assim. Ou está mal, ou vai piorar. Mas sabem uma coisa? Se o avião conseguir ultrapassar o teto de nuvens, o que é que ele vai ver depois das nuvens? O que é que nós vamos ver depois das nuvens, melhor direi? Vamos ver o sol. E nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança e aquilo que nós temos em Cristo. A saber, David dizia: eu não vou esquecer de nenhum dos benefícios que Deus me deu, de nenhuma das bênçãos, eu não vou esquecer de nenhuma delas. Muitas vezes, sabem o que é que me dá esperança? É me lembrar dos livramentos de Deus no passado. Aquele que me livrou vai me livrar agora. Amém? Mas eu tenho que trazer à memória. Quando nós oramos e colocamos as coisas diante de Deus, nós podemos nos lembrar de outra coisa. Das respostas que o Senhor já nos deu, se calhar algumas delas passadas muito tempo. Mas nós olhamos para trás, se calhar até nos esquecemos que oramos por isso e a resposta veio. Não veio no tempo que nós pensamos, não veio do modo como nós desejávamos, mas podemos dizer, até aqui nos tem ajudado o Senhor e eu trago isto à memória e aquilo que me ajudou até aqui e Ele vai continuar a ser comigo no dia futuro. Amém? David dizia: a alegria pode durar uma noite. Melhor, a tristeza pode durar uma noite,
mas a alegria vem pela manhã. E vocês dizem, mas espera aí, mas já passaram tantas noites, já passou tanto tempo, e a alegria não veio, ainda não é dia, continua a ser noite. E eu digo, é possível isso acontecer? É possível um crente viver uma vida em que as suas expectativas não se concretizaram. E vocês dizem, então, mas a Bíblia diz que a tristeza dura uma noite e a alegria que vem, mas para mim o dia não veio e não trouxe consigo a alegria também. Mas a Bíblia diz que a senda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Virá o dia, se não for antes, quando chegarmos à presença de Deus, então será um dia eterno, um dia eterno. Mas aqui e agora, o Senhor joga na nossa equipa. Ele joga na nossa equipa. Porquê? Porque a Bíblia diz que Ele é por nós. Se Ele é por nós, Paulo diz, quem será contra nós? E ele começa a enumerar uma série de coisas, que mesmo essas coisas não são suficientemente fortes para impedir que nós tenhamos esperança. E ele diz, e as tribulações, as provações, as dificuldades, até mesmo a morte não nos vai separar do amor de Cristo. Então, a Bíblia diz, o justo até na sua morte tem esperança. A morte é o pior, é o maior inimigo, certo? O maior inimigo é a morte. Eu lembro-me, eu tinha 25 anos, recém-licenciado, e uma amiga, uma pessoa, esposa de um grande amigo, e ela também era amiga, parece que estou a vê-la, adoeceu, uma coisa súbita, pessoa que já tinha uma idade, mas eram tão preciosos na obra de Deus, tinham sido tão preciosos para mim também, e para muitos jovens. E nós ajoelhámos-nos naquele quarto e clamamos ao Senhor para que o Senhor a curasse. Ela foi para o hospital. E eu tinha uma expectativa que ela não ia partir naquela hora. E ela partiu. Foi uma dor para mim tremenda. Custou-me tanto ter que pregar naquele funeral. E há coisas assim. Mas a morte, o rei dos terrores, segundo a Bíblia. Mas mesmo a morte, o vale profundo da sombra da morte. O crente, o que é que pode dizer? O que é que David disse no Salmo 23? Que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Amém. O justo até na sua morte tem esperança. Porquê? Porque sabemos que ausentes deste mundo iremos estar para sempre com o Senhor, onde é dia perfeito. Então, devemos de trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Seja qual for a situação, Deus é por nós. Há uma coisa que é uma fonte de consolação. Está em Romanos capítulo 15, versículo 4. Eu passo a ler. Diz assim: quanto outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Sabem o que é que mata, afrouxa a nossa esperança? Se pela consolação das Escrituras nós passamos a ter esperança,
se nós não dedicarmos tempo a ouvir a palavra de Deus ou a ler a palavra de Deus, não vamos alimentar a fonte de toda a esperança. Deixai-me ler outra vez. Diz assim: eu já saí de lá e volto lá. Diz assim: pela perseverança e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. No primeiro domingo deste mês, princípio do ano, eu fiz aqui um desafio. Não sei se vocês já se esqueceram. Eu disse que ler toda a Bíblia num ano, que não era tarefa fácil. É preciso uma média de 4 capítulos por dia. Há quem faça isso. Mas eu propus uma alternativa. A alternativa era 1 capítulo por dia. E lemos todo o Novo Testamento durante este ano. Estamos nessa? Se não estamos, ainda vamos a tempo de estar. Basta, durante o mês, em vez de 1, ler 2 capítulos e vamos recuperar. Agora, se começamos a falhar ao terceiro dia a ler 4 capítulos, passados 4 ou 5 dias já não dá. Mas 1 capítulo por dia é fácil nós recuperarmos. E pelas Escrituras, a nossa esperança é alimentada. Nós sabemos que um dia, e esse dia pode ser hoje, que o Senhor virá buscar a sua igreja e nós iremos ao seu encontro aos ares, para estarmos para sempre com o Senhor. E sabem uma coisa, até mesmo alguns grupos religiosos chamados cristãos, eles não falam nisto, não conhecem esta verdade chamada arrebatamento. Hoje o Senhor pode vir e nós iremos ao seu encontro, ficaremos com um corpo transformado semelhante ao dele. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitariam na mesma altura e todos juntos, uma nuvem de pessoas, milhares de milhares, milhões de milhões, irão encontrar o Senhor aos ares. E devemos de viver com esta esperança. Porquê? Porque a Bíblia chama ao arrebatamento também a bem-aventurada esperança. E nós temos esta bem-aventurada esperança. Então, por exemplo, um dia, braços caídos, chega outra notícia pior do que a notícia anterior. Pois nós podemos pensar e trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E uma das coisas que nos dá esperança é: mas o Senhor virá. E pode ser que venha hoje. E se não vier hoje, virá amanhã. E se não vier amanhã, um dia eu vou ressuscitar e irei ao seu encontro. Entretanto, se eu partir, ausente do corpo, presente com ele, eu tenho esperança. A bem-aventurada esperança. Estamos a finalizar. O apóstolo Paulo foi das pessoas que mais sofreu devido ao seu compromisso com o Senhor e com a igreja. Mas ele trazia à memória aquilo que lhe dava esperança. A certa altura ele escreve: os sofrimentos atuais não são para comparar com a glória a ser revelada em nós. Iremos para um lugar onde não haverá dor, injustiça, lágrimas, onde não haverá morte, porque lá não há pecado, e a morte é o salário do pecado. Ficaremos perante o Senhor. Se calhar vocês lembram-se, muitas vezes aqui pregando eu digo que quando nós chegarmos à porta do céu, o Senhor Jesus vai correr para nós, para nos abraçar e para dizer: filho, bem-vindo ao lar. Se calhar não é assim. Se calhar é ao contrário, nós é que vamos correr para Ele e perante Ele, prostrados, nós vamos adorá-lo, nós vamos ficar estupefactos com a Sua presença, com o Seu cheiro, com a Sua santidade, com a Sua beleza. Não é Ele que vai correr para nós. Quem sabe seremos nós a correr para Ele, atraídos para Ele assim. E por essa eternidade fora, Ele vai abrir para nós os tesouros da sua sabedoria e do seu conhecimento.
E vamos ver o que os olhos ainda não viram. E iremos ouvir aquilo que os ouvidos ainda não ouviram. E iremos ver coisas que nunca ninguém imaginou, pois nunca subiram ao coração do homem. E tudo isto deve de nos dar esperança. Mas temos que trazer à memória. Nós próprios temos que escolher ter esperança. Que o Senhor nos abençoe. Amém?